nós temos que aprender a confiar no Senhor, porque podemos dizer, eu amo a Deus, mas vai haver situações em que será provado se nós amamos a Deus ou não. Muitas vezes nós falamos, e é até bonito falar, eu adoro a Deus, eu amo ao Senhor de todo o meu coração. Aí vem uma adversidade, a pessoa se desespera e abandona o caminho e olha para trás. Agora, existe uma questão muito importante que é a adoração a Deus. Jesus deixou bem claro que Deus procura aos verdadeiros adoradores. E adorar a Deus independe da circunstância ou situação em que venhamos a estar. Porque uma coisa bastante difícil é adorar a Deus na adversidade. Então nós temos que entender que Jó estava passando por uma situação que aqueles que supostamente amigos, aqueles que o conheciam, não entendiam e não compreendiam porque Jó estava enfrentando aquilo. E aí vai levantar-se muitas opiniões, como nós já vimos a respeito dos outros três. E agora nós vamos ver a opinião deste homem chamado Eliú. Aqui na lição, na introdução, diz assim: veremos a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos. E esses discursos vão se contrapor ao que Jó e os seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Eliú também vai falhar a respeito daquilo que ele achava que era ou que estava acontecendo em relação a Jó. Aí nós vemos aqui no primeiro tópico que diz: o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Deus ele é soberano. E aí o discurso de Eliú diz: vai destacar a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. E para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Meus amados, é muito complicado, muito difícil, quando nós estamos buscando a Deus, estamos orando incessantemente ao Senhor e não obtemos nenhuma resposta, nenhuma manifestação de Deus, nenhuma posição da sua pessoa em relação à nossa situação. É muito complicado, é o chamado silêncio de Deus. E aí é que nós temos que apegarmos em Deus, no sentido de que, se entregamos a nossa vida a Ele, devemos confiar. E aí há uma coisa muito importante que é a confiança em Deus. Confiamos verdadeiramente no Senhor? Porque a adversidade, aquela situação, está totalmente contrária a nós. E estamos orando, estamos buscando, estamos clamando a Ele, mas não obtemos nenhuma resposta. E aí o que é que aquele que não tem uma fé concreta, que não tem uma confiança plena em Deus, ele vai se desesperar e vai começar a murmurar e até a duvidar das coisas de Deus. Ou seja, não podemos nos esquecer de que a promessa de Deus sobre as nossas vidas, todos nós temos uma promessa da parte do Senhor, todos nós obtemos algo da parte de Deus, mas é claro que a jornada é difícil, o caminhar é longo e vai ter muitas situações contrárias, mas nós não podemos esquecer da palavra do Senhor inicialmente. Eu volto aqui a reiterar um fato muito que eu gosto sempre de
tocar é quando Jesus ele chama os discípulos e é necessário que ele vá para a outra parte da margem, e aí, ao entrar no barco, todos entram e Jesus vai dormir, e aí levanta-se uma tempestade. Os discípulos se desesperam de tal maneira que acorda Jesus. Jesus está cansado, e aí, ao ser acordado, Jesus questiona-os. De que maneira? Por que temeis, homens de pequena fé? Por que Jesus falou dessa maneira? Porque Jesus anteriormente, antes de adentrarem no barco, Jesus tinha dito o seguinte: passemos para outra margem. Se Jesus disse, passemos para outra margem, é lógico que eles chegariam à outra margem, independente da tempestade que se levantava, até porque o texto sagrado vai ressaltar que o barco estava entrando água, mas o barco não iria afundar, porque a palavra de Jesus inicialmente foi: passemos para outra margem. É por isso que Jesus questiona aos seus discípulos: vocês, cadê a fé de vocês? Por que vocês estão temendo? E muitas vezes Deus nos falou algo lá atrás que vai nos dar a vitória, que nós vamos vencer, mas quando nós enfrentamos as circunstâncias e as adversidades, logo nós duvidamos da palavra do Senhor. Significa que a nossa natureza humana, ela tende a questionar e a duvidar do Senhor. É por isso que devemos, irmãos, estar muito intrínseco, entranhado no Senhor. É por isso que na Epístola aos Romanos, capítulo 5, destaca aqui as dificuldades, vai trazer a experiência, a confiança, ou seja, todos esses fatos nos levam a aproximarmos do Senhor. Por isso que eu tenho uma experiência com Deus, cada um dos irmãos e das irmãs tem uma experiência com Deus de maneira diferente, mas não significa que estejamos distantes de Deus. Significa que Deus ele está atento a nós, porque a palavra diz que os olhos do Senhor estão contemplando a todos. Se Ele está contemplando a todos e Ele tem um atributo que nos dá uma esperança e uma segurança, que está descrito em Lamentações, capítulo 3, verso 22, que é: as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, não tem fim. E por que as misericórdias do Senhor? Porque todos nós somos pecadores, mas Deus não leva em conta as nossas transgressões. Ele compreende a cada um de nós, porque é o que está escrito no texto de Salmos de número 103, quando diz que Ele lembra-se que nós somos pó. É por isso que nós devemos entender as nossas limitações e depositar a nossa total confiança e esperança em Deus Criador, que fez os céus e a terra, e que em uma palavra Ele pode mudar toda a circunstância adversa, como bem Ele fez quando repreendeu o mar e o vento. E o texto sagrado vai dizer que na mesma hora fez-se bonança. Então é por isso que opiniões alheias a nós vão surgir, mas nós não podemos deixar-nos envolver por esses comentários. Nós temos que estar focado em Deus. Não é fácil, é muito difícil. Por quê? Porque a pressão é muito grande.
o sofrimento vem. Nós somos seres humanos, passíveis de sentimento. Então nós vamos chorar, nós vamos lamentar, nós vamos questionar, mas de uma maneira que não venha a duvidar de Deus, mas que venhamos a confiar, mesmo que nós não venhamos a entender agora. Não pode faltar a confiança no Senhor. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Então vejamos. Aí ele vai dizer: o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso ele não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. É bem verdade que Deus fala através de sonhos e de visões. Certa vez eu tive uma experiência muito profunda com Deus, em que numa noite Ele me deu um sonho, e no outro dia aconteceu a situação repentinamente, e foi um alvoroço muito grande no sentido familiar, e eu lembrei do sonho que Deus tinha dado na noite anterior. Mas, para a glória do Senhor, tudo foi resolvido. E por que nós vemos essas coisas? Porque a palavra de Deus diz lá em Amós que o Senhor não fará nada sem que antes revele aos seus profetas. E muitas vezes Deus ele vai nos falar em sonho, em revelação, em visão, seja previamente, ou seja, no momento. Ele não vai nos deixar desamparados, Ele não vai nos deixar à mercê do destino, Ele não vai nos deixar a sós, porque Deus tem tudo sob o seu controle. Não vemos essa situação mundial que está acontecendo? Há um grande desespero, virá coisas terríveis a acontecer, mas devemos apenas estar muito mais fiéis, muito mais firmes e constantes na obra do Senhor, porque é cumprimento da palavra de Deus, porque o mundo irá estar desestabilizado economicamente. Essa situação é apenas uma pavimentação prévia para a chegada do anticristo, porque ele irá pegar o mundo totalmente destruído no contexto sociopolítico e econômico. Então as coisas estão acontecendo, é cumprimento da palavra de Deus. Jesus previamente deixou bem claro que antes do seu retorno à terra para buscar todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, muitas coisas iriam acontecer. Então, se essas coisas estão acontecendo, nós temos que voltar os nossos olhos para os céus, porque o nosso Redentor breve virá. Então, mas o mundo está passando fome. Deus irá nos dar o pão de cada dia. Mas está tendo dificuldade. É na dificuldade que Deus vai suprir as nossas necessidades. Porque o Salmo de número 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Significa que Deus, Ele é suficientemente para as nossas vidas. É Deus que supre todas as nossas necessidades, porque muitos estão confiando nas suas riquezas, no seu poder econômico, mas a igreja do Senhor, ela tem que confiar no seu Deus, no seu Redentor. E nós temos um caminho muito estreito, que é a oração. Quando nós nos debruçamos para orar e entregar todas as nossas ansiedades e necessidades para Deus, Ele vai suprir. E nós precisamos estar em oração constantemente. A Bíblia diz: orai sem cessar. Amém? Pois bem, aí ele vai dizer aqui: o mistério da redenção.
Além de sonhos e visões, Eliú também vai destacar que Deus, ele usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. E por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever e dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Irmãos, muitas circunstâncias acontecem em nossa vida. Nós, apesar de sermos crentes, também somos suscetíveis a adquirirmos alguma enfermidade. Não significa que a enfermidade seja algo maligno, mas às vezes uma vida jovial, desregrada, causou muitos males. Quando eu, mais jovem, eu treinava, eu tomava muito suplemento e tomei tanto em excesso que acabei adquirindo cálculo renal. Hoje eu sou rodoviário e foi constatado, estava me dando uns incômodos no rim, aquela coisa toda, até que eu fiz o tratamento e fiquei bom. Mas os cálculos renais foram adquiridos por conta de um excesso de um suplemento. Então, às vezes a gente, se eu não cuidasse, eu estaria em uma situação de saúde debilitada. Eu teria que questionar a Deus? Não. A Bíblia deixa bem claro que de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se de seus próprios pecados. Porque no mundo, como diz a palavra, estávamos distantes do Senhor e estávamos vivendo uma vida totalmente desregrada, sob a direção de Satanás, cometendo pecado sobre pecado e muitas coisas que vêm agravar até a nossa saúde. Então, quando somos alcançados pelo Senhor, o Senhor pode curar, como também pode não curar, porque Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Então nós temos que sempre confiar no Senhor, porque Ele é um Pai e tem sempre o melhor para nós. E aí, nesse contexto aqui, nesse tópico, aqui vai dizer assim na lição: as funções que são atribuídas a um mensageiro, mediador, fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor. Como está escrito lá em Jó, capítulo 33, versículo 23, veja comigo, livro de Jó, capítulo 33, no versículo 23, está descrito o seguinte: se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Meus amados, então o escritor da lição, ele vai fazer aqui um comentário baseado na opinião de muitos estudiosos e muitos intérpretes bíblicos e muitos teólogos, até liberais, de que a referência a esse anjo seria uma cristofania, por assim dizer, até porque na verdade não existe esse termo cristofania. O que existe são teofanias, que podem ser audíveis ou visíveis. O que significa isso? Manifestações de Deus que Ele manifestou-se aos homens. Mas devemos compreender, dentro de uma boa exegese, que o anjo do Senhor, que muitos afirmam que seja uma manifestação pré-encarnada de Jesus, não é coerente, não é bíblico. Isso são colocações de muitos intérpretes, porque temos que entender o seguinte. Veja comigo lá em Gálatas, capítulo 4, por favor. Gálatas, Epístola aos Gálatas, capítulo 4, é um texto bastante conhecido. Gálatas, capítulo 4, no versículo 4, que diz: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Veja aqui, vindo a plenitude dos tempos, em um determinado momento, Jesus veio à terra. Agora volta comigo para o Evangelho que escreveu São João, capítulo 1. Evangelho que escreveu São João, capítulo 1, no versículo 18.
Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. No versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, veja comigo na Epístola aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. No versículo 26, que diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Que mistério é esse que estava oculto desde os séculos? O capítulo 2, o versículo 2 de Colossenses diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, que é quem? Cristo. Então, este mistério, a manifestação de Jesus à terra, estava oculto. Era algo que estava na mente de Deus, estava já planejado, mas que não foi revelado. Isso subentende-se que Jesus não se manifestou explicitamente no Antigo Testamento. Houve sim, segundo o que está no texto de Hebreus, capítulo 1, que, havendo Deus falado de muitas maneiras, Deus manifestou-se no Antigo Testamento. Mas de que maneira? Dentro de teofanias audíveis e visíveis. A questão de anjos, são anjos, segundo o que está descrito nos Salmos de número 103, a partir do versículo 19 e 20, são seres espirituais a serviço de Deus, para a sua vontade. O que Deus determinar, eles fazem. Então, no Antigo Testamento, houve manifestações angelicais, porque Deus enviou anjos para falar com os homens. Mas também devemos entender que esses anjos, que são seres espirituais, invisíveis aos olhos humanos, eles ficaram com o corpo físico, visível, para ter contato com o homem. Mas mesmo nessa condição, havia algo celestial e glorioso. Porque quando lemos o texto de Juízes, no capítulo 14, quando fala a respeito do nascimento de Sansão, a mãe de Sansão, ela dialoga com um ser angelical. Ela não sabe que ali é um anjo, mas ela vai acrescentar, ela vai destacar que aquele homem que falou com ela tinha algo como um anjo, algo terrível. Porque a mesmo anjo, assumindo a forma humana, tinha algo que emanava. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, que muitos hospedaram anjos sem saber que eram anjos. E aí, quando lá no capítulo 18 do livro de Gênesis aparecem 3 seres angelicais que vai conversar com Abraão, aí alguns dizem que ali era a Trindade. Isso daí não é fora de um contexto, porque ali eram anjos, 3 anjos. Dos 3, 2 se dirigem para a cidade de Sodoma e Gomorra, que vai falar com Ló. E observe que aqueles anjos entraram, tinham uma aparência muito bela, e aí aquela cidade estava tão corrompida em um comportamento sexual pelo homossexualismo, que queriam ter relações com aqueles seres. E então já sabemos da história o que aqueles anjos fazem. Mas os anjos conversavam como se fosse Deus, porque eram mensageiros de Deus. E aí vale destacar também que na sarça ardente, quando Moisés ele está ali peregrinando naquela região desértica, no capítulo 3 do livro de Êxodo, vai aparecer um anjo manifestando-se na sarça. E aí o anjo vai falar como se fosse o próprio Deus, porque era o mensageiro de Deus, ele está transmitindo uma mensagem. É por isso que na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, veja comigo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 20, diz assim: de sorte que
somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus por nós o quê? Falasse ou rogasse. Isso significa que os ministros de Deus, especificamente, têm que falar como se Deus estivesse falando. Por quê? Porque tem que falar as palavras de Deus. É por isso que não pode haver engano, não pode haver mentira, tem que haver comprometimento e compromisso. Infelizmente nós não temos visto isso quando ouvimos diariamente palavras e afirmações que vai ter, vai acontecer, é assim, é assado e não acontece nada. E o texto sagrado diz que seja assim sim, ou seja não. Que passar disso é procedência maligna. Mas, pois bem, então, esse anjo aqui, essa situação aqui de Jó, ele, na verdade, ele é colocado da maneira não como se fosse Jesus, mas a esperança de Jó estava somente em Deus o Criador. Até porque temos que observar um ponto fundamental. Jó, ele é anterior a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele é anterior, só que ao mesmo tempo ele é contemporâneo, ele é daquela proximidade, de períodos próximos. E se Deus falou para Moisés, manifestando lá no capítulo 6 do livro de Êxodo, que ele não foi conhecido perfeitamente, nem por Abraão, nem por Isaac, nem por Jacó, dirás por Jó, que é anterior a esses homens. O que acontece é que a manifestação de Deus, a revelação de Deus, ela é gradual. Significa que no Antigo Testamento houve anjos que apresentaram-se, como no capítulo 19 do livro de Êxodo, quando está descrito que o Senhor falava a Moisés no monte. Mas quando nós lemos em Atos capítulo 7, Estevão vai destacar que o anjo falava. Até o próprio Moisés, no capítulo 20 do livro de Números, a partir do versículo 11 em diante, vai também ressaltar que o anjo que Deus enviou falava, guiava. E no capítulo 63, a partir do versículo 9 e 10 do livro de Isaías, vai dizer que o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor, no qual muitos afirmam que seja a presença de Jesus, equivocam-se porque aquele anjo, ele foi enviado para uma situação específica, no qual tinha que conduzir o povo, porque haviam se rebelado. E Deus disse: eu vou enviar um anjo. Agora, esse anjo tem uma autoridade tal que o meu nome vai estar nele. Porque significa que, trazendo para um contexto próximo, quando alguma vizinha dizia assim para minha mãe: Maria, vou levar Gui na praia, não sei o que. Aí minha mãe chegava e dizia assim para mim: olha, o que ela disser está dito, se ela lhe bater, bateu, obedeça a ela. É como se eu fosse ali, viu? Então é mais dentro desse contexto. Aquele anjo está guiando o povo no deserto. Ele tem uma autoridade muito grande que foi concedida por Deus. Não significa que seja o próprio Deus, não significa que seja Cristo Jesus. Por quê? Porque a manifestação de Jesus só se deu no Novo Testamento. Fora disso, não apareceu. Até porque Jesus também vai ressaltar em João capítulo 6 que ninguém nunca ouviu a voz de Deus e nem viu o seu parecer. Isso está coadunado com o livro de Deuteronômio, capítulo 4, a partir do versículo 10 em diante, quando Moisés vai dizer o seguinte: vocês nunca viram o parecer de Deus, vocês ouviram uma voz sair do fogo, vocês não viram isso, não viram aquilo. E porque Deus não se manifestou explicitamente no Antigo Testamento, para que não houvesse uma deturpação da sua imagem, da sua pessoa, já que o mundo daquela época era um mundo bastante politeísta, na crença de muitos deuses. Então Deus preservou a sua imagem. Então nós temos que entender certos contextos, porque Deus, ele autorizou, ele deu uma autoridade para esses seres angelicais para executarem aquilo que ele determinou. Mas a revelação máxima, o ápice
da revelação de Deus está na bendita pessoa de Jesus, porque o texto vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando nós entendemos isso, a grandeza dessa revelação, nós então temos que nos curvar para um Deus excelente, muito grande, muito além daquilo que nós podemos imaginar, porque o Deus eterno se fez homem semelhante a nós. Nós temos que nos curvar a esse Deus. Isso significa que Ele não está, apesar da sua transcendência, da sua grandeza, Ele não está distante de nós, Ele está perto de nós. E todos aqui que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, nós temos que compreender uma revelação muito grande, que o próprio Deus não está lá em cima, Ele está dentro de nós, na bendita pessoa do Espírito Santo de Deus. Esse é o diferencial, é a marca que está impregnada em nós. É por isso que quando nós pensamos algo ruim, o Espírito ele vai nos admoestar, ele vai nos exortar de uma maneira adequada, de uma maneira que nós venhamos a compreender, porque Ele jamais vai nos machucar, vai nos ofender ou vai nos entristecer. Ele vai corrigir. Agora nós temos que ter uma percepção de que, se Ele me corrigiu, é porque Ele me ama. É porque Ele nos ama. E olhe que a palavra vai dizer que o Senhor ele corrige a todos aqueles que ama. Pois bem, então Eliú, aqui ressaltando ainda, ele vai dizer a justiça de Deus demonstrada. E quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com os seus amigos na acusação contra Jó. E em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age injustamente, por isso contraria a sua própria natureza. Na verdade, ele entendia que Jó estava sendo não compreendia aquilo, ou seja, estava acusando Jó sobre sofrimento, mas na verdade Jó não fez nada disso. A questão ele é que não entendia. Jó, até porque era um homem temente a Deus, um homem que procurava desviar-se do mal, mas as calamidades que vieram sobre ele em dado momento, ele poderia ter blasfemado ou murmurado, mas não foi isso que ele fez, como nós bem sabemos. Ele vai dar o quê? Glórias a Deus. A questão é que aquilo que Jó era, porque Jó ele fazia orações, ele fazia um processo de mediador por conta de seus filhos, porque ele entendia que seus filhos blasfemavam de Deus. Jó tinha ele buscava ao Senhor, apesar de não ter um conhecimento pleno ainda, mas ele buscava a Deus. Então, aquilo que Jó realizava no seu lar, esses amigos não sabiam, porque eles não estavam lá. É por isso que muitas vezes as pessoas que nos rodeiam, elas vão criticar, elas vão falar, mas elas não estão em nossa intimidade, elas não estão em nosso quarto, elas não estão em nossa casa, não sabem como é que nós nos relacionamos com Deus, e principalmente elas não estão em nosso pensamento, porque somente Deus é onisciente. Porque às vezes alguém pode dizer assim, e o irmão está ali de bermuda, o irmão está não sei o quê, olhando uma circunstância, e o irmão entrou num bar, o irmão está ali. Não seja juiz. À medida com que você mede, você vai ser medido. Ah, mas está andando com uma pessoa ali, você não sabe o que é que está acontecendo. É por isso que nós devemos tirar de nós muitas coisas, porque nós não somos ímpios,
somos salvos. Nós temos que ter uma consciência de irmãos e irmãs, porque somos um corpo em Cristo. E quando a Bíblia diz que devemos ter a mente de Cristo, Jesus via as multidões, mas olhe o pensamento de Jesus em relação às multidões. Ele as via como ovelhas sem pastor. Ele não julgava, porque ele veio para salvar. E aí nós temos que ter também um pensamento semelhante. Eu estou aqui como um mensageiro de Deus, eu estou aqui como um servo do Senhor para dar continuidade, sequência àquilo que Jesus determinou, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, aonde quer que esteja uma pessoa precisando da palavra, eu ali estarei. Então, se outro que não está pregando, não critique ao irmão que está ali, ore. Porque nós temos que repelir e tirar de nós certas coisas que não convêm a santos. Pois bem, então ele vai continuar dizendo o seguinte: o caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, ele passa a descrever o caráter justo de Deus. E ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu a autoridade de nenhum outro ser criado. Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Observe que Eliú ele vai destacar a grandeza de Deus. Aparentemente é uma coisa até boa, só que ele vai esquecer-se das misericórdias do Senhor. E nós devemos ficar atentos, eu vou abrir aqui um parêntese, a certos elogios, a certas pessoas que aproximam-se de nós com palavras agradáveis, com comportamentos muito solícitos. Devemos buscar de Deus o discernimento de espírito para saber por que está se aproximando de mim. Que palavras são essas? Que comportamentos são esses? Nós temos que vigiar, porque às vezes são tipos de amizades que não vêm a somar, mas que serão pedras de tropeço para nos afastar do Senhor. Qualquer amizade que venha a estar conosco, que venha a ocupar o tempo de meditação da palavra e da oração, pode rejeitar. Qualquer amizade, qualquer coisa que venha a diminuir o tempo que você tem da palavra e da oração, pode esquecer. Ah, mas é uma irmã em Cristo, um irmão em Cristo. Você vai dar um tempo, irmão, porque antes eu orava mais e lia mais a palavra, mas agora que você se aproximou de mim, eu estou lendo a palavra e orando menos, então você vai ficar lá no canto. Não sei por que eu estou dizendo isso, mas é assim que tem que ser, porque nada pode estar em primeiro lugar de nossas vidas a não ser o Senhor. Meditar na palavra de dia e de noite. A oração, nós temos a nossa vida social cotidiana, mas temos que, no momento com Deus, nós temos que depositar todo o nosso ser. Temos que dar uma prioridade, uma devoção ao Senhor, porque se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, não teríamos o pão de cada dia. Se não fosse o Senhor, não teríamos saúde. Se é Ele que nos dá todas as coisas, então eu tenho que dar o meu melhor. E qual é o meu melhor? O meu ser, eu tenho que amá-lo sobre todas as coisas, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com toda a minha força. Temos que amá-lo, temos que ver nele o tudo para nós. Sem ele, nós não somos absolutamente nada. Amém? Pois bem, aí ele diz aqui, a defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta, quando ele diz assim: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Eliú ele vai encerrar um capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano.
por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina, e um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Mas aí ele vai dizer aqui: todavia, nós temos que destacar o seguinte, que primeiramente ele, assim como seus amigos, vai errar ao partir de um princípio de que Jó havia cometido pecado. É bem verdade que Jó, apesar de ser temente a Deus e reto diante do Senhor, Jó era um homem falho como todos nós. Acontece que Jó, ele vai reconhecer as suas limitações, mas ele não vai murmurar e não vai se isentar de nada. O que acontece é que Eliú está dizendo o seguinte, que para que Jó estivesse passando por aquilo, deveria ter cometido um pecado muito grave. É o que eu volto a reiterar, que situações difíceis em nossa vida não significa que tenhamos pecado, mas que Deus está nos tratando. Às vezes Deus vai nos tirar até pessoas de nós para nos dar vitória. Às vezes Deus vai tirar um marido, vai tirar uma esposa, vai tirar um filho, vai tirar uma filha, para que nós venhamos a ter uma comunhão com Ele, porque às vezes certas pessoas tão próximas de nós são pedra de tropeço, não querem seguir a Cristo conosco, não querem andar com Cristo conosco. Eu não quero andar com Cristo, mas o comportamento da pessoa íntima está acarretando um obstáculo para a minha comunhão com Deus. Então o Senhor vai fazer o quê? Eu vou tirar essa pedra. E quem é a pedra? É o marido, é a esposa, é o filho. Irmãos, isso aqui é agora, eu estou falando isso aqui agora, não estava coisa não. Porque a nossa vida, irmãos, é dele. Quem sabe o que é melhor para nós é Ele. Porque às vezes as pessoas estão tão próximas a nós, mas nós não conhecemos o seu íntimo. Nós não conhecemos o seu pensamento, o que essa pessoa quer. E se ela quiser retroceder, eu vou retroceder também? Mas eu vou ficar sozinha, eu vou ficar sozinho. O Senhor supre todas as necessidades. É prova. Mas vai passar isso. Então, às vezes, o cascão da ferida tem que ser tirado, e não sai de qualquer maneira, dói. Mertiolate, quando cai em cima, arde, mas cura. Então, irmãos, nós temos que compreender que os momentos, os dias são maus, e temos que nos apegar. Isso aqui eu estou falando não é frase de efeito não. Nós temos que nos apegar a Deus, abraçar nele, porque nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos daquilo que está para acontecer. Como servos do Senhor, temos que entender que o adversário de nossas almas, ele está rodeando-nos e bramando para nos destruir. E ele vai utilizar de muitos artifícios, de muitas maneiras. É por isso que o apóstolo Paulo vai ressaltar que não devemos ignorar os seus ardis. Então a coisa é muito séria. Hoje existe um modernismo cristão. Eu tenho que manter a minha tradição, eu sou tradicional.
muito assim e tal. Não, tem que permanecer firme e constante. Porque aqui ninguém sabe, aqui nós não estamos vendo as questões da esfera espiritual, mas Deus está, e Ele está nos guardando e nos livrando. É por isso que é importante que estejamos debaixo da sua potente mão. Amém? Pois bem, veja comigo rapidamente para a gente encerrar, Jó capítulo 13, versículo 26. Que diz assim: porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade. Jó tinha ciência de coisas que ele tinha cometido, erros que tinha cometido. Agora veja comigo no capítulo 27. Tudo bem. O capítulo 27, versículos 5 e 6, que diz assim: longe de mim que eu vos justifique até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade, a minha justiça me apegarei e não alargarei, não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Jó tinha ciência sim que era um pecador e que precisava de alguém, do seu Criador, do seu Deus, do seu Redentor. Mas a culpa, aquilo que estava sendo depositado nele, não era verdade. Havia um processo naquela situação. É por isso que não procuremos entender todas as coisas, mas procuremos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Até porque quando houve a questão do cativeiro babilônico, Deus tinha dado uma palavra: lá no cativeiro vocês vão plantar, vocês vão viver, ore pela paz. Mas deveriam confiar na palavra do profeta que ele tinha levantado, que era o profeta Jeremias. Aos que obedeceram, tudo bem, e aos que desobedeceram? Então muitas vezes as circunstâncias da vida vêm contra a nossa razão. Por exemplo, Deus tinha dito que haveria de livrar o povo do Egito, e quando saíram do Egito, estavam aonde? Diante de um mar, um monte aqui, uma área ali, e o exército vindo logo atrás. O povo se desesperou, mas eles deveriam estar confiantes e esperançosos na palavra de Deus, porque se Deus havia julgado todos os deuses do Egito, tinha dado um livramento, eles haveriam de perecer naquele momento. Mas observe que o socorro, o livramento do Senhor que Deus fez, veio de uma maneira que ninguém, absolutamente ninguém esperaria. Abriu o mar. É por isso que na nossa situação difícil, Deus vai abrir esse mar. Aonde você não espera, aonde você não imagina, Ele vai abrir. Basta apenas que você confie no Senhor. E confiar no Senhor não tem que ser de lábios, tem que vir de dentro. É por isso que eu reitero a experiência que tivemos no passado, porque o texto sagrado vai dizer lá em Malaquias que Deus não muda, Ele continua o mesmo. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 8 diz: Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente, Ele não muda, então Ele continua cuidando de nós. Amém? Pois bem, para nós concluirmos, vai dizer o seguinte, que o caráter pedagógico do sofrimento, aí ele vai dizer aqui, há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos. Tanto Elifaz, Bildad e Zofar acreditavam que o sofrimento de Jó
era por causa de um pecado cometido por ele, a sua recusa em reconhecê-lo. Eliú também vai crer dessa forma e vai mais além ainda, embora compreenda que durante a sua provação Jó se comportou de forma pecaminosa. Meus amados, devemos compreender uma situação. Há uma grande diferença em saber que o fogo queima e pôr a mão no fogo. É por isso que nós temos que ter um equilíbrio nas coisas, porque passar por uma adversidade é complicado, e nós poderemos até questionar, se entristecer, chorar, mas não podemos murmurar, não podemos duvidar da providência divina. Eu já tive momentos difíceis de estar no quarto sozinho ali, sem ter palavras, apenas chorar por conta de situações difíceis. Mas eu estava confiante de que Deus poderia mudar. E ao sentar no sofá da sala, ouvi a voz: ligue aí eu peguei o celular, liguei para o saldo de um banco para saber como estava, e quando chegou lá, estava depositado um valor. Agradeci a Deus. Ou seja, a providência divina é o cuidado que Deus tem conosco. Então, essas dificuldades só vai nos aproximar cada vez mais e mais de Deus, porque a vida cristã, ela é o quê? Um aprendizado, há um ensinamento. Eu já ministrei aqui certa vez na questão da multiplicação dos pães, quando os discípulos de Jesus eram 12 e dentro de uma circunstância só havia o quê? Poucos pães, poucos peixes. Alguém questionou: o que é isso para essa grande multidão? Mas o pouco que nós temos em nossas mãos é pouco, mas o pouco que temos nas mãos do Senhor torna-se muito. E até porque quando os discípulos, obedecendo a palavra de Jesus, quando ele disse: sirva vocês, observe que quantos cestos foram cheios? 12. E quantos discípulos Jesus tinha? 12. Então, quando você está na obra de Deus, não vai faltar o pão de cada dia. Mas isso é o que? Aprendizado, experiência, confiança. Olha o que Jesus disse certa vez: credes em Deus, crede também em mim. Jesus teve muita paciência com os seus discípulos, quando ele muitas vezes disse: crede, porque vocês ainda estão assim. Então a dúvida, a incredulidade vem entrar em nosso coração, mas nós temos que repelir, porque em nosso coração tem que estar a palavra de Deus, a experiência com Deus. Eu não entendo essa situação, Senhor, mas eu confio em Ti. Olha, é muito bonito ler os salmos e ler muitas passagens bíblicas. O Senhor pega pela mão, o Senhor vai fazer você saltar isso, fazer saltar aquilo, e vai andar e nada, e 1000 cairão, 10.000 e tal. É muito fácil, é muito bonito ler, mas quando estamos nessa circunstância aqui, eu sou rodoviário e certa vez entraram 3 elementos no veículo. E na hora que adentraram, uma passageira que estava sentada do meu lado oposto, ela se atemorizou assim. Na mesma hora o Senhor falou para mim: não se apavore, eles não vão fazer absolutamente nada. Aí eu cheguei para ela e fiz assim para ela se acalmar. E de repente, quando pegou a BR, saiu do Derba para a BR, passaram 2 viaturas da Rundesp. Eles se desesperaram que pediram um ponto rápido e desceram logo. Aí eu disse: olha como o Senhor é grande. Em outra circunstância, o cara subiu na Brasil Gás, quando subiu com a caixa de picolé, que olhou, o Senhor falou para mim: é assaltante e vai roubar o carro. Aí eu disse: Senhor, estou em tuas mãos. E ele adentrou, puxou uma arma desse
tamanho, chegou no torniquete aqui, mirou para o motorista e disse: dirija assim, assim, assim. Virou para mim e falou: cobrador, não vou querer nada seu, só quero os passageiros. Mas eu fiquei em oração para que não viesse a acontecer algo pior com os passageiros. Mas o livramento de Deus, o cuidado de Deus. Em outras circunstâncias já ocorreu de: passa o dinheiro, aqui o dinheiro. Pronto, aí já pegou o dinheiro já. Mas para a glória do Senhor, o zelo que Ele tem, eu estou aqui. Por quê? É porque eu sou bom? Não, é por conta da sua misericórdia. É por isso que a gente tem que devotar a Ele uma verdadeira adoração e confiança. Eu saio de madrugada aí, é Deus que me guarda. O Senhor esconde, o Senhor protege. Então, irmãos, como nós vamos agir? Como vamos andar nesse mundo mal? Crendo nele, confiando nele, porque Ele está voltando para buscar a sua noiva, e a sua noiva vai estar adornada adequadamente para o encontro com o noivo. Amém? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.